Oi! Olá, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, minha amiga Saudade. querida, de Belo Horizonte, Mineirinha, uai, sou Ai mesmo. trem, Aguentem aí. Aguentem aí, meu trem, sotaque é forte. Meu sotaque é forte, Rafael. Que cara, saudade de você. Tudo bem por aí? tudo ótimo, graças a Deus. É, Estamos voltando à nossa rotina, aos sim. poucos, né? A gente vai implementando aí a nossa rotina. E É. aí, BH? Uai, dentro do possível, a gente está bem sim, viu, Rafael? Na verdade, a gente está atravessando o agravamento da pandemia aqui em Belo Horizonte, e os tempos são tempos difíceis, obscuros, né? A gente tem um desgoverno grande na saúde agora, na educação e na arte, né? Então a gente está superando aí esse momento difícil. Mas com a família está tudo bem, graças a Deus, os vizinhos, os amigos, né? Então a gente fica feliz por isso. Deixa eu te falar, tá dando eco? Acho que eu vou Não, tirar o não estou fone. escutando eco, não. Não? Não, não estou escutando O eco. pessoal está escutando. É, eu estou escutando um pouquinho de eco, mas vamos levar. Rafa, explica para mim. Eu quero te agradecer o convite, viu? Muito Tá? obrigada. Assim. Primeiro, eu estou matando saudade. Segundo, é um prazer estar com você aqui nessa live hoje. Muito obrigada, tá? A gente vai fazer 1 hora. Você vai parar e gravar. Se precisar, a gente volta um pouquinho. O que você está pensando, só para me Não, o que a gente entender? vai fazer, Adriana, tá? A gente vai conhecer um pouquinho da tua experiência clínica, tá? Nesse tocante desse tema mega importante. Eu sei que você gosta muito de falar sobre De escrita. escrita, né? Inclusive você Sim, tem um curso, né? A Escrita Divertida, que nós sim. trouxemos para cá, para Belém, em 2017, se não me Sim, engano, né? tem tempinho 2017. já. Nós Saudades do trouxemos o Belém. curso da Escrita Divertida e deixou muitas marcas, viu? Ah, que Deixou bom, muitas Rafa. sementes boas. Na Ah, verdade, que quando joia. eu conheci a Adriana, eu conheci a Adriana virtualmente. Ela estava dando uma palestra num evento aí virtual, sem essa de pandemia. Isso eu acho que Tá. foi no início de 2016, alguma coisa assim do tipo. Uhum. E aí eu tava no Chile. E aí Sim. me chamou muita atenção o tema da tua palestra, que se eu não me engano era integração sensorial e aprendizagem, era alguma coisa assim do Tá. tipo. Uhum. E eu disse, eu vou assistir a Adriana. E aí eu parei um pouco da minha viagem para te ouvir. E nossa, eu fiquei apaixonado pela tua experiência clínica, tu sabes disso, né? Ah, Eu disse, obrigada, nossa, Rafael. quantas ideias legais, né? Práticas, factíveis, né? E dentro de um pensamento, dentro de um raciocínio clínico, lógico, que é o que é mais importante, né? É, Então, Adriana, assim, primeiro eu queria te agradecer também por você ter aceito esse convite, né? A Adriana Lasta, ela é terapeuta ocupacional, trabalha em Belo Horizonte, ela é coordenadora, diretora do Espaço Libélula, né? isso. Fica na Pampulha? Fica na Pampulha, isso, bem pertinho do Mineirão. Ah, tá. É naquele Mineirão. espaço que eu fui, é? Isso. Tá, Continuamos ali. Isso. ótimo. Um espaço super agradável, né? Eu me senti assim, super em casa mesmo. Ah, mineiro é assim. E aquele espaço externo assim maravilhoso. Gostei. Obrigada, E aí então Rafael. eu tive essa oportunidade de ir para Belo Horizonte, dar aula numa pós-graduação. E aí se eu tenho que conhecer a Adriana, eu fui lá então conhecer a Adriana na Pampulha e ela estava lá atendendo os pacientes dela e abriu a clínica para eu conhecer. Foi muito legal, foi assim, um aprendizado incrível, tá? Então, assim, aí a gente teve um terceiro momento, né? Que foi a vinda da Adriana para Belém. E aí ela trouxe Sim. o curso da escrita divertida, né? Que foi muito legal. Nós fizemos na Universidade do Estado do Pará. E aí a Adriana veio aqui nos brindar com esse tema maravilhoso, tá? E aí, assim, Adriana, nós tivemos semente, né? Daquele curso que É. você veio
ministrar aqui em Belém, né? Até hoje a gente segue algumas dicas, né? Inclusive em relação à construção dos relatórios, né? Foi muito interessante a sua análise em relação a algumas crianças que você avaliou, tá? Então foi um curso assim, muito bem aproveitado. Tá? Não é Eu querer fico fazer feliz. média, não. Tá? Que Então, bom, assim, Rafael. quando a gente pensou nesse tema, né, falar sobre escrita, me veio logo à cabeça você, né? Porque isso é um tema, isso é um motivo, né, de encaminhamento recorrente para o terapeuta ocupacional, né? E a gente vai organizar essa live, né, escutando você um pouco da sua experiência, né, clínica em relação às dificuldades da escrita manual, né, e sobre, né, os problemas, no caso, sobre a avaliação em si, né, que é o Sim. tema central. Tá? Então, eu queria deixar você, então, com a palavra. Aí, quando tiver uns 15 minutos, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Tá bom. Vou chamar você para a gente digerir as perguntas do público, tá? Tá. Então, vamos começar. Tá. Olha só, Rafael, eu fico muito feliz, né, que a sua equipe tenha aproveitado e as pessoas aí o curso naquela ocasião. E eu agradeço a Deus todos os dias pelos encontros, né, os bons encontros que a gente faz na vida, né? E você foi um deles, um presente, um amigo que eu ganhei aí no caminho. Né? Então, obrigada a Deus por isso, assim. Foi uma troca extremamente rica para mim também. Que bom, né? Que foi recíproco, né? Que foi proveitoso para vocês e que me trouxe ganhos também. Olha só, eu falo muito, né? E eu vou ter que sintetizar aqui as ideias, é um desafio para Faz mim. parte. A primeira coisa que eu queria esclarecer, assim, quando fala escrita, é interessante porque as crianças têm um sentido interno e natural para o desenvolvimento, então quando está tudo bem com elas, com os estímulos da escola, elas conseguem se desenvolver sem tantas intervenções extras, né? A terapia ocupacional realmente é um dos grandes motivos de encaminhamento para o serviço de terapia ocupacional, é uma imaturidade da criança, às vezes no desenho, antes da escrita, né? A professora sente que o desenho dela é um pouco primitivo para a idade, comparado ali com os pares de idade, com a turma dela, que ela faz força demais para escrever ou força de menos, ou que ela tem um jeito estranho de segurar no lápis e realmente encaminha para um terapeuta ocupacional. Eu queria deixar claro, assim, porque a escrita tem vários processos, né? E a gente vai falar aqui da parte mais sensorial e motora da escrita, porque a gente tem o processo de consciência fonológica, né? A criança aprende, por exemplo, a nomear todas as letras e ela aprende que as letras são como a gente, elas têm um nome e um som. Isso seria consciência fonológica. Então, por exemplo, a letra A, o nome dela, o nome daquele desenho é A e o som é A. O nome de um desenho com uma linha grande e duas curvas pequenas, né? Lá da escrita divertida é o P. E o B tem o som P, né? O M tem o nome de M, mas o som dele é M. Então, assim, o P, o T, né? O som T. Aí as crianças têm que diferenciar que as letras têm nome e têm uma voz, e têm um som. Isso é um outro trabalho. Eu não vou abordar esse trabalho aqui. As crianças, dentro do processo de escrita, de compreensão de escrita e leitura, elas vão entender isso, o nome da letra, o som da letra. Elas vão entender que quando eu junto uma letra com a outra, forma um outro som, que seria a sílaba. As sílabas juntas formam as palavras, e as palavras juntas formam as frases, e as frases juntas formam um texto. Eu não vou falar dessa parte da escrita, Rafael. Eu vou Que a falar gente chama de semiologia, né? A semiologia da isso. escrita. Eu não vou falar dessa construção da escrita nesse nível. Eu vou falar dos aspectos mais sensoriais e motores da escrita, tá bom? Que eu acho que é da competência de um terapeuta ocupacional. E geralmente, quando a gente é convidado a intervir, a ajudar uma criança, nesses aspectos aí. E para desse campo, outro campo, aí a gente vai ter as fonoaudiólogas, os professores extras de alfabetização paralela, para somar no trabalho com a gente, tá? Então, isso tem que ficar claro. Bom,
tem muitos passos antes de uma criança pegar no lápis e escrever. Então, quando uma criança chega para mim com uma queixa de escrita, ou também eu tenho como prática clínica, antes de fazer uma anamnese com o pai, fazer uma primeira entrevista e conhecer a criança. Então, me ligam, é de escola, tem de 2 até adolescência, tá? Foi uma escola que me encaminhou, eu tenho essa prática de chamar o pai para uma primeira entrevista e aplicar um teste, Rafael, que é o teste de integração visomotora, já que a gente está falando de avaliação. Eu não desgrudo desse teste por nada nessa vida, porque ele dura apenas 18 minutos, me dá a chance de conhecer a criança e ainda conversar com os pais. Aí você imagina, é um teste que a criança tem que pegar, sentar, atender aos meus comandos de sentar, pegar no lápis e fazer alguns desenhos e me dar algumas respostas. Só 18 minutos. É o tempo máximo do teste. Se essa criança não consegue, se uma escola me encaminhou essa criança e ela não consegue fazer isso em 18 minutos, o que ela vai estar fazendo na escola que ela precisa passar mais tempo do que isso sentada e às vezes se escrevendo, colorindo, recortando, né? Então é um teste que já, se a escola me manda, ele já me dá uma ideia de como é a criança. Faço uma primeira entrevista com os pais e depois marco as outras avaliações. Então, o que esse teste basicamente mede? A capacidade da criança de ter atenção e percepção visual, controle motor fino e integrar essas duas competências para fazer tarefas de manuscrito. A princípio é isso. Cópias, né? Tarefas de ou copiar do quadro, ou escrita espontânea mesmo, ou copiar de um livro, né? Então, ele dá isso. Mas o teste de integração visomotora, ele tem essa base, mas ele vai envolver a capacidade da criança de integrar percepção visual, controle motor fino para as outras várias competências, outras várias habilidades ou atividades. Por exemplo, comer de garfo e faca, dar um laço no tênis, fazer até uma barba, se é um adulto, né? Porque é um teste que vai de 2 anos a 100 anos, então eu gosto muito dele. Né? Colocar um brinco. Manejar um brinquedo para fazer uma torre. Eu preciso ter percepção visual, controle motor fino para fazer uma torre de cubos, por exemplo. Então, apesar dele sinalizar e ser criado num contexto para a educação, ele mostra essa integração visomotora para outras atividades também, mas para a escrita ele é básico. Então, bom, mas aí tem outras coisas para além de perceber e ter atenção visual e controle motor fino que influencia a escrita, que são coisas que são sensoriais. Então, por exemplo, esse teste, quando a criança senta para fazer lá a cópia dos desenhos, se ela começa a se debruçar muito na mesa, aproximando muito do papel, pode ser que ela não esteja enxergando direito, mas pode ser que o sistema vestibular dela, que é localizado no ouvido interno, não esteja funcionando muito bem, mandando esse processamento que é sensorial. Eu tenho uma aferência externa e vai lá para o meu cérebro. Pode ser que o cérebro não esteja interpretando muito bem a força da gravidade puxando essa criança para baixo e, portanto, ela não consegue retificar a postura. Então, às vezes, o professor e o pai chamam de preguiçoso, que postura ruim, que menino mole, nanana, e pode ser um mau funcionamento do sistema vestibular. Por quê, Rafael, que eu observo isso no primeiro dia que eu vejo a criança? Porque para escrever a gente precisa sustentar uma postura na mesa, né? Então são componentes sensoriais que influenciam a escrita que a gente também precisa observar. E aí outro componente sensorial é a propriocepção, que é um outro sentido, assim como a visão, a audição, o olfato, o paladar. A propriocepção é um sentido que a gente capta com a parte mais profunda da musculatura, alguns da articulação, né? A gente tem neurônios e um sistema nervoso sensorial aqui no músculo e na articulação, que informa para a criança qual que é a melhor posição do lápis na mão dela, qual que é a força, direção, velocidade dos movimentos. Ela pode estar tendo falha disso também. Então, só no primeiro dia, eu já vejo o padrão de preensão do lápis, né? A postura na mesa, se ela tem atenção aos meus comandos. E se ela consegue fazer, imitar desenhos ou copiar figuras, que a gente tem uma pesquisa tabulada por idade. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos consegue imitar
uma linha vertical, uma criança de 2 anos e meio, uma linha horizontal, uma criança de 2 anos e 11 meses, um círculo. Aí uma criança de 3 anos já consegue só copiar o círculo, não precisa imitar. De 4 anos e 1 mês consegue fazer uma cruz, de 5 anos e 3 meses consegue fazer um triângulo. Enfim, a gente tem uma avaliação bem padronizada que dá para a gente a noção do controle que essa criança tem do lápis e como o desenho antecede a escrita, o desenho de formas. Então, a criança ali até, antes dos 2 anos, ela faz gratujas desordenadas, rabiscos desordenados. Depois ela já consegue controlar melhor o lápis para imitar linhas verticais, horizontal e círculo. Depois ela consegue só ver, olha a percepção visual, e copiar aquilo no papel. E assim vai por idade ganhando uma habilidade. Esse teste ele já me mostra isso. Ele me mostra alguns componentes sensoriais vestibulares, proprioceptivos, que podem estar comprometidos, me mostra o padrão de preensão, e se ela consegue fazer traçado já esperado para a idade dela. Se ela não consegue ter uma boa coordenação motora fina, percepção visual para fazer isso possivelmente vai impactar o aprendizado do traçado das letras e tal. Se ela não impactar o traçado da letra, por exemplo, um problema no sistema vestibular pode atrasar a capacidade de velocidade e precisão para copiar do quadro. Porque o sistema vestibular, além de ajudar na nossa postura, ele também ajuda a gente a manter o campo visual estável quando a cabeça mexe para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para conseguir olhar lá no quadro e voltar no caderno. Ele mantém esse campo visual estável. Então, se eu já vejo uma postura ruim, eu tenho que investigar um pouco mais o sistema sensorial, como que ele está funcionando. O tato, eu posso ter um problema de discriminação tátil que influencia o jeito que ela pega no lápis. Para isso, depois a gente vai ter perinhas com texturas, adaptadores de pressão no lápis com uma textura para ajudar na discriminação. Então, assim, parece simples porque é um desenvolvimento quase que natural que as crianças têm de pegar no lápis, de, ao receber os estímulos da escola, conseguir escrever. Mas os componentes para ela ter esse desempenho é como se fosse uma engrenagem. Sabe? São peças que precisam se encaixar muito bem para a criança conseguir, então, sentar e escrever. Ou depois, se ela já senta e escreve, ela conseguir lá na 2ª série, na 3ª série, diminuir o tamanho da letra, ter velocidade para copiar e copiar com velocidade e a letra ainda ser legível. Então, tem teste para isso tudo aí, Rafael, sabe? Eu destacaria aí na tua fala, Adriana, quando você fala dos componentes sensoriais que afetam a escrita, né? Uma coisa também que me chama muita atenção é a criança que não consegue, por exemplo, posicionar a mão não dominante, né, na linha média. Isso. Né? Isso também mostra que é uma dificuldade de coordenação, né, bilateral, né? A negligência do corpo. Né? Isso. Isso também pode estar atrelado a um baixo processamento tátil e proprioceptivo. Né? Sim, do esquema corporal. Então, assim, para avaliar a escrita, a minha avaliação, a avaliação completa da terapia ocupacional, sobre a minha abordagem principal, que é a integração sensorial, eu levo 6 dias de encontro com a criança. Então, o primeiro encontro eu fiz com a criança e com o pai e fiz uma triagem. E depois eu vou ter ainda 2 encontros com os pais. Um para anamnese, para saber a história do desenvolvimento da criança até o dia que ela chegou ali na minha clínica. O outro para saber sobre a autonomia no vestuário, alimentação, higiene, mobilidade e função social. E depois eu vou ter mais 5 encontros com a criança. Então, no primeiro eu apliquei o VMI. VMI, né? O teste de integração visuomotora. Observe, inclusive, isso, porque no teste de coordenação motora fina, a parte de coordenação motora fina, a criança ganha um ponto se ela usa a mão não dominante para apoiar o papel enquanto ela faz as tarefas, né, Rafael? E isso também fala de integração bilateral e sequenciamento, que tem a ver com processos sensoriais. Se eu observei falhas nisso, eu vou fazer umas observações clínicas, né, baseado na teoria de integração sensorial de Ayres, para ver como que os sistemas sensoriais dela estão funcionando e o perfil sensorial dela.
Nas observações clínicas que eu faço, tem uma parte de somatodispraxia que mostra, Rafael, a função, a diadococinesia, alguns testes que têm um nome esquisito, mas que mostra a função do cerebelo. E o cerebelo é importante para a coordenação dos movimentos, tanto finos como amplos. Nessa avaliação, a gente tem manipulação nas mãos, a gente tem identificação de dedos, a gente tem se a criança consegue manipular a manipulação de um objeto entre os dedos da criança, se ela Rotação. consegue fazer rotação, porque ela precisa disso para a escrita, se ela consegue trazer um objeto da palma até os dedos, se ela consegue levar dos dedos para a palma. Tudo isso são componentes importantes que vão influenciar lá na frente a escrita dela com velocidade, automatismo e precisão motora. Né? Ela não pode pensar na letra quando ela escreve, então tem que estar automático. Ela precisa ser rápida e ainda precisa ser precisa, senão o professor lá não vai, que é o motivo que eles chegam para a gente às vezes mais tarde, não vai entender o que ele escreve, nem a própria criança vai entender o que ele escreve. Então, depois que eu faço o VMI, eu vou apurar melhor outras coisas que podem estar impactando a escrita. E aí eu vou fazer as observações clínicas, que vai mapear um pouco a integração sensorial dela, a função cerebelar, como que a propriocepção e o tato estão trabalhando, a discriminação, né? E aí, Isso beleza. você está falando das crianças idade escolar, certo? É idade escolar, de 2 anos até a adolescência. E se continua escrevendo à mão, quiser na faculdade vir fazer, porque eu já avaliei, até fisioterapeutas amigos meus, que doía o corpo, com a mão apertada. E aí a gente vai ver que às vezes cresce um adulto com várias dificuldades, se virando sozinho, né? Mas precisa de apoio. Já quando as pessoas começaram a conhecer meu trabalho, até adulto eu avaliei, porque ia fazer uma redação para passar no exame de mestrado e queria melhorar a letra. Eu já treinei caligrafia de meninos que queriam passar no Enem, eu já fiz de tudo. Uma coisa que eu quero falar, a despeito da gente estar usando muita digitação, tem várias pesquisas, em especial na Europa, falando da importância do aprendizado, a escrita à mão até para semântica, assim, para a criança até aprender o significado das palavras e tudo, a importância de ter um registro, uma memória sensório-motora. Tá? Então, quando ela ouve uma palavra, se ela tem um registro sensorial e motor, ela acessa mais rapidamente até o significado das palavras. Então, a gente tem pesquisas falando da importância, especialmente do aprendizado da escrita à mão, tá? Eu realmente sou fã de escrita. Antes de ser terapeuta ocupacional, fui professora alfabetizadora, então o meu vínculo com a escola ele é bem grande. Bom, fazendo o teste de integração visomotora, fazendo as observações clínicas, a gente já vai apurar bastante coisa aí que impacta o desempenho do aprendizado da escrita. Crianças mais velhas chegam com queixas de disgrafia, de uma caligrafia ilegível, de um caderno desorganizado. Crianças mais novas, às vezes, vão chegar com sintomas de agitação, de desatenção, de uma letra tremida, ou de um desenho primitivo, sabe? Falta de interesse falta também, de né? interesse com tarefas de colorido. Ah, meu filho detesta colorir. A professora disse que ele precisa melhorar o traçado das letras, o desenho dele é ruim. Crianças mais novas chegam assim. Adriana, eu não sei como é que está em Belo Horizonte, mas aqui em Belém a gente já tem recebido alguns casos de crianças, né, que mesmo antes de entrar no processo, né, de alfabetização, de letramento, Sim. os pais já detectam essa dificuldade primária na criança, né, de aquisição e do processo mesmo de amadurecimento da escrita, né? E eles já procuram, né, o terapeuta ocupacional. Eu recebi já vários casos assim. Né? Porque esse roteiro, né, do professor para o profissional, ele existe, ele é muito recorrente. Sim. Ainda, né? Mas os pais, eles também se tornaram, estão se tornando exímio observadores, né? Porque a informação está chegando a um tempo, né, e uma velocidade muito grande. Então, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, né, o conteúdo que é veiculado via internet, ele acaba produzindo uma força, né, que a família acaba vendo, nossa, mas essa dificuldade aqui eu vejo em casa.
É, olha só, Rafael, em Belo Horizonte, a gente não tem esse movimento dos pais, não com essa intensidade que talvez Belém tenha. Mas eu vejo uma coisa positiva e uma negativa aí. Quando a gente tem muita informação, às vezes a inteligência fica cega, né? Eu tenho uma música do Capital Inicial que eu adoro, que é assim, inteligência fica cega de tanta informação. Eu também acredito que tem pais muito ansiosos, que toda essa informação tem gerado uma ansiedade muito grande. O que aconteceu como um parâmetro curricular nacional é que as crianças mudaram, né? Agora o ensino fundamental é em 9 anos, antes era em 8. Então as escolas de Belo Horizonte começaram a alfabetizar os meninos muito cedo, Rafael. Estou falando dessa ansiedade, às vezes, dos pais, porque também, além da informação na internet, os pais também foram expostos a uma mudança de lei, porque antes a gente aprendia mesmo, de fato, a ler e escrever com 6 para 7 anos. Hoje, agora, por causa da mudança do ensino fundamental em 9, as crianças estão sendo exigidas com 5 anos já saírem ali silábicas alfabéticas. Já tem escola com 4. Eu acho isso um crime contra a infância, né? Assim, Sim, vai antes, de para a conta com gente, todo o amadurecimento, né? neurológico. Neurológico. A criança, ela tem um período ótimo de desenvolver a integração sensorial, que é de 0 até vida intrauterina, até os 7 anos de idade. Para aí sim ela dar conta de permanecer mais tempo sentado numa mesa, controlar a postura, ter controle motor fino. E o que que dá isso para a criança? As brincadeiras vigorosas e ativas. Então a gente tem um outro problema, que é a restrição do espaço vital nas grandes cidades. Essa mulher que sai para o mercado de trabalho perde o tempo com o filho e o filho está confinado num apartamento, então as experiências sensoriais e motoras na natureza ou nos ambientes livres, elas estão restringindo. E aí a gente tem um aumento, sim, de crianças com transtorno no desenvolvimento, assim, às vezes desatento. Por quê? Na verdade, fica o dia inteiro no apartamento, aí na escola já tem uma pressão grande para alfabetizar, então ela não pode, o tempo de brincar reduziu. Isso traz uma consequência para o desenvolvimento infantil. Então, eu acolheria muito bem todas as famílias, mas aí a necessidade de fazer uma avaliação criteriosa, Rafael, para a gente ver se a gente pode fazer só um follow-up, acompanhando o desenvolvimento dessa criança, dando instruções para os pais de brincadeiras que vão promover mais a integração bilateral, promover mais o sistema, a integração dos sentidos, promover mais o desenvolvimento da musculatura intrínseca e extrínseca da mão, né, a extensão do pescoço. A gente pode, se a criança não tem um atraso, e se a gente identifica uma restrição do espaço vital do campo de atividade apenas, e não um atraso, a gente pode sim fazer um follow-up, aí você orienta o pai de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, reavalia essa criança. Quando ela fizer 5 anos, você realmente faz uma avaliação completa. Então, porque senão a gente entra na onda da inteligência cega por tanta informação, né? Na onda da ansiedade com a mudança do parâmetro curricular nacional, do ensino fundamental em 9 anos e não em 8. E aí a gente acaba penalizando as crianças também, tá? Então, ter uma avaliação criteriosa vai te dizer, de fato, se aquela criança precisa de você, de fato, se ela precisa, os pais só precisam ser mais bem orientados, se você precisa acompanhar mais espaçadamente o desenvolvimento dela, ou se você retém ela em terapia. Isso é importante. Mas, tá bom? Voltando um pouquinho nos testes, então, quando a criança é pequenininha, eu faço teste de uso de tesoura, teste de colorido, de recorte, a gente tem um parâmetro e um padrão de desenvolvimento por idade, e se essa criança, por exemplo, ela já divide o lado de destreza do lado de força das mãos, até para o uso da tesoura, até para colorir, tudo isso um terapeuta ocupacional bem treinado consegue ver. Se a criança já vem com queixa, ou se ela já está numa idade de fazer cópia, primeiro, segunda série, terceira, mais ainda do que o primeiro ano, a gente tem outras avaliações. Por exemplo, eu uso um protocolo de escrita que mede a velocidade de escrita, se é compatível com a série que ela está cursando, se a letra dela, o formato é regular ou irregular, se ela usa a linha de base, se ela respeita as margens, vários outros aspectos da escrita para me trabalhar com as crianças mais velhas, tá? Incluindo a velocidade, o tempo de escrita, porque isso também pode
pode prejudicar o desenvolvimento escolar dela. E aí tem uma outra avaliação que eu gosto muito para crianças que tem a ver com uma prática baseada no cliente, que de 2017 eu acrescentei muita coisa no meu trabalho de escrita, sabe, Rafael? Então, muito pensando na tomada de decisão, respeitando a visão que o cliente tem do próprio desempenho e do professor, das pessoas que lidam diretamente com a escrita dele, eu tenho feito uma avaliação que chama Here is how I'm writing, que é aqui está como eu escrevo. E São os testes de autopercepção, né? É isso, e que é uma prática baseada mesmo... como que ela se percebe e ela mesma, sendo guiada por um terapeuta, estabelecer as metas do próprio desenvolvimento. Então, eu faço isso porque eu uso o Co-op, que é uma terapia cognitiva motora, em que a participação da criança e da família no tratamento ela é fundamental, né? E na percepção da própria dificuldade e no impacto que isso tem no dia a dia dele. Eu tenho feito isso e tem sido maravilhosos os resultados, assim. Acho que a gente consegue mensurar cada... E mensurando, não fica que aquela criança para sempre melhorou isso, vamos passar para a próxima meta, melhorou isso, vamos passar para a próxima meta. E esse Here is How I Write, ele é muito parecido com o Co-op, porque ele dá para a criança essa consciência. Então, é assim... Nessa avaliação, eu tenho o modelo de escrita da criança, o caderno dela, eu mando um questionário para o professor e faço um questionário com ela. E tem figuras, então, eu ia até separar para vocês, mas não deu. Então, por exemplo, aqui de um lado eu sinto que escrevo bem, do outro lado, olha o menininho. Né? Eu sinto que eu não escrevo bem. Então, ele vai me dizer com qual lado ele se parece. E aí eu vou marcando lá na folhinha. Eu gosto de escrever, eu não gosto de escrever. A minha postura é boa, a minha postura não é boa. Porque muitas vezes a gente vai indicar um plano inclinado, mas a criança não quer usar aquilo, ela não reconhece que a postura dela não é boa. Né? E ela não vai fazer uso daquilo para melhorar a postura dela, porque terapeutas ocupacionais gostam de inclinar um pouco o plano da mesa quando a criança não tem bom controle postural. E quando ela vai se percebendo, talvez ela na verdade, isso tem acontecido comigo, ela aceita melhor, né? Até as indicações que a gente vai fazer, ela entende a necessidade. E Você olha traz só... tipo de consciência De dela, consciência. da criança, E eu costumo fotografar, tá? Porque tem uns meninos que vão falar assim, não, eu sento muito bem. Aí eu falo assim, olha a sua foto quando você está fazendo uma cópia aqui com a Adri. Né? Porque esse teste ele faz isso. A criança fala que as pessoas conseguem... Tem uma outra pergunta aqui, que as pessoas conseguem entender o que eu escrevo. Aí a professora fala que não. Aí eu estou com o questionário da professora. Aí eu estou com o modelo de escrita dele. Aí tem uma parte que eu não entendi. Aí eu peço ele para ler. Tanto que eu já fiz isso. E eles mesmos não entendem. Aí eu falo, então vão voltar? As pessoas conseguem entender o que você lê? Aí ele, nem sempre. Às vezes. Você entende o que você lê? Aí ele vai ler lá e ele mesmo não entende. Então é importante a gente ter um modelo de escrita da criança, as cartinhas, fotos que a gente fez quando ela estava fazendo um outro protocolo, por exemplo, protocolo de escrita que mede a velocidade, eu também tiro foto da postura, porque aí a gente vai com ela, sabe? Tenho mais um aqui. É fácil para mim lembrar como eu escrevo todas as letras. Porque tem criança que, apesar de ter aprendido letra cursiva, ela demora porque ela não ainda memorizou o movimento da letra. Aqui ele pensando no movimento da letra. Então, sim, se eu pudesse, eu lia todas. Eu tenho apaixonado isso aqui, me apaixonei com essa avaliação quando as crianças são mais velhas. E aí o professor estabelece... Tá aqui no Brasil? Infelizmente não, né? O Brasil, é isso que eu estou te falando, assim. Nós somos... eu falo que a nossa classe, eu acho que o brasileiro, ele é um herói da resistência mesmo. Porque a gente convive, né? E agora, recentemente, mais do que os anos anteriores, com o desgoverno, né? E agora, por exemplo, a gente está mais de um mês sem um ministro da saúde. A educação, a gente perdeu várias bolsas de pesquisa científica dentro da... Eu não sei se está na universidade, eu não sei como é que foi aí. Mas eu vi colegas perdendo bolsas de mestrado, de iniciação científica. Então, assim,
o Brasil não coloca como prioridade a educação e a saúde. A gente já teve governos melhores, né? E eu tive muitos colegas que fizeram Ciências Sem Fronteiras e trouxeram as contribuições de fora do país para aqui dentro, e nessa ocasião é que a gente conhece essa materialidade, mas a gente tem uma carência muito grande de testes, ou traduzidos e validados para a nossa população. E aí a gente convive com essa dificuldade, né? Esse teste aí que você mostrou, né, das cartinhas, o RIS, sim, ele já foi feita uma adaptação transcultural, né? Inclusive o artigo está disponível para leitura na internet. Ô Rafael, precisava... Foi publicado no Journal. Então, você podia, às vezes, achar isso aí e colocar lá na sua 2019. bio, lá na Sense Kids. Tenta colocar. A gente trabalha pra caramba, mas eu queria colocar também, depois eu vou colocar lá no meu perfil, as pesquisas falando da importância da escrita manual, né, ainda e especialmente nos anos iniciais de aprendizado, para criar também uma memória sensório-motora da escrita dentro do cérebro, né? Enfim, eu gosto muito dela porque aí depois o professor coloca 3 objetivos, porque ela fala assim, as suas letras são juntas demais ou separadas demais, se ele aglutina, se ele emenda, se sai da linha de base. Aí o professor escolhe 3 coisas que mais poluem. Ele faz muitas rasuras quando ele escreve. E o menino, no final da avaliação, também tem 3. E aí a gente negocia a meta. E aí tem todo um planejamento, ó. O que você fazia antes, o que você quer e precisa fazer, e o que você vai dar para conseguir isso, e o que o terapeuta vai, e como que o terapeuta vai te ajudar. E aí a gente estabelece um período, nós vamos fazer 8 sessões para atingir essa meta, 6 sessões. Aí a gente reavalia, vê se atingiu e passa para a meta seguinte, sabe? Então, é muito, muito, muito útil, e tem sido muito útil isso daqui. E é lógico que, além disso, eu vou trabalhando em sessão os outros componentes de desempenho. Então, eu preciso dar estímulos vestibulares, proprioceptivos, táteis, para ir trabalhando o alicerce dessa aprendizagem de escrita, que às vezes cresceu com buracos, às vezes, na maioria das vezes, a gente encontra buracos no alicerce sensorial que influenciam aquela letra estar tão ruim. Então, eu vou trabalhando com as 2 abordagens, tá, Rafael? Dentro da terapia ocupacional, a gente tem a top-down e a bottom-up. A bottom-up a gente vai trabalhar os componentes de desempenho da habilidade e na top-down a gente vai trabalhar a habilidade mesmo. Então, eu vou trabalhar a escrita mesmo. Então, eu trabalho com essas 2 abordagens com crianças com problemas de escrita ou de desenho, recorte colorido, problemas motores que vão influenciar a escrita. A gente usa ferramentas sensoriais para ajudar a criança. Eu fico muito preocupada com isso daqui, porque as pessoas hoje... Aí que eu te falo que a inteligência fica cega com tanta informação. Um tanto de gente posta, outras pessoas, porque o terapeuta ocupacional dentro, ele tem um estudo da ciência da ocupação, dos componentes do desempenho de cada habilidade, de cada atividade, e a gente é o profissional que estudou para fazer algumas adaptações para a pessoa melhorar a função ocupacional. Então, eu perdi o braço, tem o pessoal que põe a prótese. E o terapeuta ocupacional é que treina o uso dessa prótese e que faz, talvez, até pequenas diferenças ou novas adaptações para aquela prótese ser mais funcional. Então, a gente também tem esse estudo biomecânico, né, da biomecânica do corpo, e aí, na hora de escolher... A gente tem o estudo de escolher e indicar qual que naquela ocasião é o mais adequado para aquela criança. É como um aparelho de dentista. A criança tem uma postura errada de boca, não é qualquer pessoa que vai lá e põe um aparelho no dente dela, é um dentista, né? A pessoa tem uma postura errada na mão, não é qualquer pessoa que deve colocar um aparelho desse. Tem que ser um terapeuta ocupacional, porque isso tem um estudo por trás. Então, tá ótimo, se você colocou e sua criança conseguiu, beleza, mas o que vai acontecer é que ela vai tirar, porque a mão vai doer. Quando eu uso essas ferramentas, e aí eu tenho vários modelos, eu tenho que ir colocando como um ferrinho de dentista. Vai apertando devagar 1 vez por mês. Não é colocar mais difícil. A mão da criança é imatura, a musculatura extrínseca e intrínseca da mão está fraca. Tem que fortalecer para a gente colocar um adaptador de pressão que exige mais, que seria esse,
né? Pode ser que um leigo coloque, igual eles estão divulgando aí, e funcione, mas na grande maioria das vezes a criança vai ter dor, ela vai tirar na frente do pai, ela vai usar, na escola ela vai tirar. E na escola ela vai tirar, ainda que um terapeuta ocupacional indique. E aí o professor falou, ele tirou a mão do eu. Eu falei, olha, ele só não tira o aparelho da boca porque está colado. Né? Senão ele tiraria. Então, para me mudar a biomecânica da mão dele, a postura, a gente tem que usar o máximo em todos os trabalhos de escrita, porque eu não posso colar na mão. E aí eu preciso da sua compreensão e do seu apoio. Porque, por exemplo, um professor não arranca um tampão de olho. E minha filha usou tampão. Ela queria tirar e tudo, mas não arranca. Mas um aparelho, se a criança tirou, deixa. Né? Toda vez que minha filha tirava o tampão, o professor me avisava. Quando tira o adaptador de preensão, não fala nada. Porque ainda as pessoas não têm noção de como que isso pode afetar a caligrafia, a velocidade da escrita. Como que isso... A criança, lá na frente, ela vai dividir a atenção dela entre a parte motora e cognitiva da tarefa. Lá na frente, a parte motora tem que estar automatizada para a cabecinha dela ficar livre para aprender. Isso porque as pessoas não levaram muito a sério as orientações e os encaminhamentos de um terapeuta ocupacional. Lá na frente, a nota dela cai. Por quê? Porque ela ainda está pensando como que ela escreve, organizando o corpo para copiar do quadro, e o professor está assim, quando terminar o exercício... tempo com coisas que ela não deveria. Que deviam acontecer automaticamente. É isso, gastando. Então, e aí ela está lá fazendo um esforço danado para sustentar a postura, um esforço danado para manter o campo visual estável, se perde, volta na mesma linha, um esforço danado com a mão, e o professor falando assim, gente, quando vocês acabarem de copiar, pega o livro de matemática, abre na página 15, faz o exercício do 1 ao 9. A pessoa quer chorar, fica deprimida. Tem menino que eu tenho que rasga, joga coisa longe. Então, assim, e é inteligente, não tem a ver com a inteligência, entendeu? Tem a ver com componentes mais sensoriais e motores que não deixam a cabeça livre dele para aprender. Então, é muito comum na minha prática clínica, ele ia tão bem, quando chegou na quinta série a nota caiu, quando chegou no quarto ano a nota caiu. Ao final do terceira série, a criança tem que ter uma escrita automatizada, porque na quarta e na quinta, a complexidade dos conteúdos aumenta, ele não pode ficar pensando no controle motor. E aí ele só aparece na TO na quinta série. Rafael, que tristeza. Aí isso aqui me ajuda muito, porque ele precisa tomar consciência, porque quando uma criança... E aí, quando começar cedo, quando a gente identifica algum problema, é melhor. Porque quando uma criança está começando cedo, eu ensinar para ela as coisas certo é melhor do que eu corrigir o hábito errado. Entendeu? Então, se a criança tem um hábito de movimentação incorreta da letra, na quinta série, você trabalhar com isso é muito mais difícil do que você colocar o correto, colocar a movimentação correta das letras cursivas, né? Isso sem atropelar a criança e a maturidade neurológica dela, tá, Rafael? Por isso que tem que ser um terapeuta ocupacional bem treinado. Porque é como a criança está escrevendo como padrão, né? Uma postura de mão inadequada, certo? Vamos colocar assim. O cérebro, ele vai se acostumando com aquele padrão, né? Exatamente. E aí, se a gente contabilizar aí anos escrevendo com aquela mãozinha, né, com aqueles dedinhos lá, fletidos, ou então empregando força onde não deveria, para a gente remediar isso posteriormente é muito mais difícil, muito mais complicado. Dá muito mais trabalho. Por isso que um trabalho precoce, ele dá mais resultado, né? Porque a criança vai automatizando no tempo que tem que acontecer realmente as coisas. Isso, Rafael. É isso aí. Plástico, né? E aí, nesse sentido, um olhar de um terapeuta bem treinado faz toda a diferença. Para não é criar chifre na cabeça de cavalo, não é isso. Né? A gente tem noção do desenvolvimento e nas idades, porque com 2 aninhos, um terapeuta ocupacional bem treinado sabe exatamente o que uma criança consegue fazer. Com 2 aninhos, ela imita uma linha vertical. Com 2 anos e meio, uma horizontal. Com 3, um círculo. Se a gente começa a ver problemas e outros problemas sensoriais, a gente pode intervir precocemente. Porque quando a criança está mais velha, eu brinco que a gente está trocando o pneu com o carro andando, entendeu? O bicho está pegando na quinta, no sexto, no sétimo, a gente tem que estar trocando o pneu com esse carro andando. Quando a criança está mais nova, se ela demonstra um atraso, a gente tem mais tempo. O carro não está andando tão rápido, né? A gente consegue trocar esse pneu aí com menos esforço. Não que a gente não consiga, tá, Rafael, quando as crianças estão mais velhas.
A gente Adriana, consegue também. vamos digerir um pouquinho as perguntas das pessoas, porque tem muita pergunta aqui. E eu estou preocupada porque são 8h51 e você podia gravar essa live? Não, eu vou gravar, com certeza. Você Tá? tem, mas se der 1 hora, ela perde. Você não consegue, hein? Vai É, lá. Eu acho que talvez você podia gravar agora, Rafael, e a gente volta para as perguntas. Será que o pessoal é, topa? vamos fazer. Mas as perguntas não ficam gravadas. Não? Ah, Não. eu Eu achei que tenho você umas começava perguntas. uma live nova e gravava a live nova, aí parte perguntas. Mas vai lá, Não. corre aí, porque Olha tem só, pouco estou tempo. perguntando aqui, eu vou de baixo para cima, tá, pessoal? Estou perguntando aqui para falar um pouquinho sobre a escrita espelhada. Ah, bacana demais. Bom, a escrita espelhada é o seguinte, ela é comum. A criança pequenininha, com 4, 5 aninhos, o que acontece com ela? Ela está começando a lidar, ou deveria, com o texto, né? Com a nossa escrita em português. Então, ela está começando a aprender que a escrita é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se fosse mandarim, era outra coisa. Mas o português é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, é comum que ela troque. Mas se ela persiste trocando muito, é um erro de orientação espacial. E aí também o terapeuta ocupacional precisa olhar isso. Então, a escrita espelhada nos anos iniciais, quando a criança está começando a traçar as letras, primeiro, segundo período, ela é comum sim, porque a criança ainda não sabe as regras da nossa escrita, da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas na prática isso vai sumir. Se ela faz uma quantidade maior desse tipo de erro, aí a gente precisa olhar, porque aí pode ser uma falha mais de propriocepção e tal. É engraçado que eu já tive criança canhota que escrevia tudo espelhado. E além de escrever espelhado, ela escrevia da direita para a esquerda. Mas ela não tinha nenhum problema. O problema é que ela era canhota. E ela descobriu que se ela fosse escrevendo da esquerda para a direita, ela tampava. Então ela escrevia da direita para a esquerda porque ela enxergava. Olha só a sacada da menina, né? E aí eu só precisei fazer orientações, né? No caso da menininha canhota que eu avaliei. Mas, enfim, é isso. E às vezes está também regulado pela dominância na percepção visual da criança, né? Então, Rafa, o outro teste que a gente faz é da lateralidade. Lateralidade de olho, de mão, de pé. Faz parte também lá da nossa caixinha, da nossa malinha de avaliação. Sim. Tá? A gente também tem que olhar isso daí. Mas tem um início que é comum, tá? Tá, Adri, outra pergunta. Você tem testes para avaliar os tipos de preensão? É uma pergunta da Clice Souto. Não existe um teste para avaliar. A gente tem, eu tenho uma folhinha, porque nós, terapeutas ocupacionais, estudamos preensão primitiva com 1 aninho de idade, né? Uma preensão palmar supinada com 2 aninhos. A gente tem esse estudo, e aí eu fiz um quadro por idade. Então, uma criança tem uma preensão assim, tem uma preensão, e tem os padrões de preensão que são pobres devido ao baixo tônus, pinça lateral e tal. A gente tem esse estudo e a gente guia o nosso olhar com esse estudo que a gente tem. E como eu tenho ele, eu tenho todos os padrões de preensão, os que fazem parte do desenvolvimento, os desvios. E aí a gente observa isso, marca e isso vira um trabalho para a gente. A gente tem que entender por que a apreensão está assim, qual o impacto disso na função. A criança ter uma apreensão diferente, não, ou que não faz parte do desenvolvimento, sem impacto na função, não é tão importante. Quando impacta a função é que a gente tem que intervir, tá? Até porque, né, Adri, a postura na escrita, ela é um padrão dinâmico, né? Então, assim, é muito complicado a gente fazer uma análise assim dinâmica, né, do ponto de vista biomecânico da cinemática. No meu doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer um laboratório de cinemática, né? Que E legal. aí o professor pesquisava sobre marcha, né, um Que bacana. fisioterapeuta. E aí eles utilizavam lá um teste chamado Emotive Epoch. Esse Emotive Epoch, ele é formado por sensores, eles são acoplados na superfície da pele, né? E aí o computador, ele faz um escaneamento em 3D da postura. Legal. Então, a gente vê a imagem, só que são as bolinhas, né, da pessoa se mexendo. Eu olhei aquilo como TO. Ai, que vontade de fazer. A gente poderia fazer isso na escrita? Tipo, Sim. colocar os marcadores
nas articulações Seria maravilhoso. determinadas. Sim. E aí eu comecei a pesquisar. Cintura escapular, ombro, cotovelo, punho, dedo. Em 2013 foi publicado um artigo aqui no Brasil, né, sobre a fotogrametria no processo da escrita de pessoas adultas. Não sei se você tem conhecimento desse artigo. Nós já lemos, inclusive, lá na clínica. Você tem que me mandar. E de repente agora é interessante que a gente não tem dados de referência para criança. Né? Eu dei uma vasculhada nos principais periódicos, nas bases indexadas, né? Quando a gente fala de preensão, né? de tipos de preensão, Rafa, a gente não encontra valores de referência para criança. Só um minutinho, Rafa. As pessoas estão falando que você tem que gravar, senão a gente vai perder a live. Tá, grava e volta. Mas só consigo gravar depois que termina, porque aí vem Então, você tem que falar assim, pessoal, a gente vai encerrar para gravar e voltar. As pessoas estão falando aqui. Não se preocupe, pessoal, eu vou gravar a live, tá? Mas você só grava sem encerrar, cara. Sabe o que aconteceu? Na live passada eu não consegui gravar, porque o meu celular descarregou na hora que eu estava fazendo a descrição. Mas você só tem uma hora. Não vai acontecer isso, tá, gente? Mas você tem que encerrar e gravar agora, porque se der uma hora... Ainda não vai encerrar, por quê? Porque ainda não apareceu aqui os 2 minutinhos de encerramento. Aparece? Beleza, porque aqui no meu computador tem 3 minutos para encerrar. Ô, Rafa, sabe o que falta aqui? Verba para pesquisa, cara. Mas você que é doutor aí no Pará, você pode fazer uma pesquisa, eu participo, tá? Eu faço os testes com você. Ótimo. Eu vou amar participar disso. A gente precisa de incentivo à pesquisa. Lá nos Estados Unidos, quando eu fiquei um mês lá na Universidade do Sul da Califórnia, tinha umas pesquisas mais também na parte mais tátil, com criança por causa de dentista, sabe? Se ela tinha sudorese, medindo isso no tato dela. No tato do braço. Era muito interessante mesmo. Mas vai aí. Então, a gente, vamos ver outra pergunta aqui, ó. Acho que é de uma mãe. Se a criança... É da Karina... Acho que é Rugel. Se a criança apresenta uma apreensão inadequada para a idade, mas a função de escrita, ritmo, velocidade e legibilidade está adequada, é preciso intervir? Talvez tem não. Uma apreensão inadequada, talvez não. Por que eu digo talvez? Porque se ele também tem queixa de dor. Às vezes a criança se esforça para completar aquilo no ritmo adequado, com a qualidade adequada, mas ela pode ter dor. Então, lá na frente ela pode ter uma lesão no túnel do carpo, que é onde passa o tendão que é responsável por manutenção do punho estável durante a escrita. Então, eu digo talvez não, porque a gente tem que fazer uma avaliação mais de alguns outros aspectos, talvez o aspecto da dor, onde ele pode estar tendo dor por fazer esse esforço. Caso contrário, não. Também se a queixa é só essa, porque eu falo que a escrita às vezes é a ponta do iceberg. É só uma pontinha que está aparecendo ali, mas tem outras coisas. Mas não, né? A resposta é que talvez não mesmo, não precisa intervir. Vale Agora a pena. Uma pergunta minha, tá? Eu recebi recentemente um documento. Na verdade, era um PDF do teste Minnesota. Sim. Eu ainda não procurei saber se ele foi validado para o Brasil, mas acredito que já foi feita alguma tradução, né, no mínimo clandestina, né, doméstica. Como a gente chama, pois é. No mínimo doméstica. Eu queria te perguntar qual a tua experiência, né, e qual a tua percepção sobre esse teste? Ô, Rafa, posso ser bem sincera? Nenhuma. Esse você vai ter que me mostrar, porque eu realmente não o conheço. Então, eu não posso falar com propriedade. Agora, uma coisa que eu te falo com muita segurança, assim, apesar dos testes não serem validados, às vezes, para a nossa população, é a referência de desenvolvimento que a gente tem. E como eu trabalho com escrita desde os 17 anos de idade, quando eu fui estagiária de educação especial, a prática, inclusive a prática, ela dá para a gente uma noção da diferença da população brasileira com a população, por exemplo, norte-americana, que é de onde vem tudo isso, né? O Minnesota deve ser de lá também,
né? Então, de alguma faculdade. O que que acontece? A população norte-americana, até no Kumon, ela treina muito mais caligrafia, tá? Do que a gente. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração quando a gente traz para a nossa população. As crianças norte-americanas, elas têm um desempenho melhor no controle motor fino, isso também foi dito e pesquisado até pela doutora Lívia, que fez pós-doc em coordenação motora fina lá nos Estados Unidos. O VMI a gente interpreta com cautela. Usar e interpretar com cautela porque a gente conhece a nossa população. Então, por exemplo, Kumon é uma metodologia norte-americana. Eu fico de cara. Criança de 3 anos aprendendo a traçar letra minúscula no Kumon, cara. Eu quase morro quando eu vejo, porque é uma diferença cultural muito grande, entendeu? Mas Então, a sabe gente que tem... A esse gente... teste do VMI, tá? Uhum. Esse teste do VMI, esses primeiros traços de pré-escrita, isso foram, né, os japoneses, né, o pessoal lá do Oriente, que conseguiu tabular aqueles 8 traços como iniciação da escrita. É porque Né? eles E aí, escrevem o que foi que desenhando. aconteceu? O que foi que aconteceu? Olha, já vai acabar a live. É o O que foi que dinheiro, gente. É aconteceu? dinheiro para pesquisar, para estudar. O que aconteceu? Isso foi transformado, né, Você em salva teste essa live. na década de 80. Isso foi transformado em Olha pra você teste, ver. né, pelos Imagina. americanos, Olha só. entendeu? Mas isso tem a origem aí. Tá bom. Então, Oi! amiga, Ai, vamos ai. finalizar, tá? Vamos As sim, tá bom. perguntinhas e vamos encerrar aquela ideia. Então, eu estava falando que o VMI, certo? Aqueles traços iniciais, né, de pré-escrita, o vertical, horizontal, círculo, cruz, X, aqueles traços ali, eles foram descobertos na década de 80, tá? Por um grupo de pesquisadores japoneses, certo? Sim. E aí, nessa mesma década, acho que deve ter sido alguma parceria que eles devem ter feito com os norte-americanos e com a Pearson, né, que é quem comercializa esse teste no mundo. Eles, então, sistematizaram, tabularam, né, esse teste que foi chamado, então, VMI. Mas antes da gente utilizar o VMI, se utilizava muito, né, a análise, né, sensório-motora, que é essa que você colocou inicialmente na live, e também aqueles movimentos básicos da motricidade fina. Exatamente. Né? Deslizamento do lápis, certo? Translocação, que é trazer o objeto da palma da mão para a ponta do dedo, né? Sim. E a rotação. Era Sim. isso que a gente tinha, né, antes de ter o teste, né, de cópia de desenhos, certo? E depois vieram outros testes mais manipulativos, né? Sim. Esses itens aí do Minnesota, se ele tem no Minnesota, ele tem nas observações clínicas antigas, da Anita Bundy, porque depois que eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá na Universidade do Sul da Califórnia, eu trouxe as observações clínicas da... Ai, meu Deus, agora me fugiu, sem ser da Zoe. Ela é até coordenadora dos cursos internacionais dentro lá. Esqueci o nome dela agora, mas, enfim, eles... Erna Blanche, isso. Aí tem as observações clínicas com CD até traduzido em português, tá? Sim. Ele não tem esses itens da somatodispraxia separadinhos, igual na observação clínica antiga da Anita Bundy tinha, que incluía isso. Translação palma-dedo, dedo-palma, movimentação entre os dedos, rotação, isso tudo tem... Isso tudo eu faço. A gente vê rotação até com aquele resta 1, que a criança pega e tem que colocar na palma da mão. Rafa, cadê você? Oi, peraí. Só um minutinho. Apareceu só a planta aí. O que aconteceu? Caiu o celular? Não. É porque eu apertei aqui. Sem querer. É. Tá. Vai.
Aí, então Porque a minha assim, planta aí, é um cenário à parte, né? Tu já é percebeu. maravilhoso. Aqui, deixa eu te contar. Ah, Por causa disso, durante o VMI, se eu vejo que a criança é destra, olha só o que que eu faço de propósito, olha só o que que é olhar clínico. Eu ponho o lápis na linha média, aquele que eu faço, ela faz, não tem uma parte que a gente faz e ela copia. Eu sim. ponho o lápis, se ela é destra, eu ponho o lápis assim. O que que isso vai me mostrar? A manipulação dela, ó. Então, o que que as crianças fazem, as que têm dificuldade? Ela pega com o lápis com essa mão e conserta nessa. Por quê? Porque ela não tem essa capacidade de virar o lápis. Então, quando eu estou aplicando VMI, depois que ela já mostra que ela pegou consistentemente com a mão direita, em vez de pôr o lápis assim para ela pegar facinho, eu ponho o lápis assim, virado ao contrário, de forma que ela tem que manipular o lápis na mão. Então, mesmo sem fazer os itens da somatodispraxia, eu consigo ver. Entendeu, Rafa? Então, assim, mas para quem realmente não tem tanta experiência, esses testes, mesmo que ainda não validados, vão guiar a análise clínica dela. Isso é importante, a gente ter referências de quem, de um país que pode fazer mais pesquisa, porque tem mais incentivo, mais verba para isso do que o nosso, entendeu? Entendi. Então, é isso aí. Deve ser maravilhoso. Mas nas observações clínicas tem esses itens todos. Tá. E A parte que eu outra, faço. você Eu lembra posso te mandar. que, tá, você lembra que lá em Belo Horizonte você me mostrou um teste Ah, ai meu chamado Deus. Movement ABC. Ah, o ABC do movimento. Uhum. Isso, o ABC do movimento. Eu recebi um e-mail de uma empresa, né, daqui do Brasil, que já está comercializando o teste. Jura? Já, Jesus. já Que está legal. comercializando o teste. Eu preciso ver se já tem validação, né? É, Porque lembra que o perfil sensorial gerou toda aquela polêmica, né? é, Publicaram sem é. antes Ó, Rafa, esperar a validação. ó, eu uso o meu em inglês. Eu uso porque ele é uma referência para mim do desenvolvimento da criança. Eu tive a oportunidade de fazer o curso do MABC do Movimento, quando a doutora Lívia Magalhães trouxe os seus autores para o Brasil, porque a doutora Lívia Magalhães, eu adoro falar, porque eu tenho muita admiração por ela, ela trouxe o Congresso Internacional do Transtorno de Desenvolvimento da Coordenação para o Brasil. Ele é É um realizado de congresso dois em super dois anos, famoso, né? super famoso, realizado de 2 em 2 anos, cada hora num país. E a Lívia enfrentou o desafio de trazer para o Brasil, fez com excelência, fez na cidade de Ouro Preto, foi uma coisa mais linda do mundo. E lá Imagina. eles deram um curso, os dois autores deram um curso para gente. E ele é um teste padrão ouro para identificar o transtorno de desenvolvimento da coordenação. Por mais que não tenha sido validado em nossa população, ele tem essa marca de padrão ouro. E ele é uma referência para a gente do desenvolvimento motor fino. Ele avalia motor fino, motor amplo e equilíbrio. Então, eu aplico, sim, crianças típicas, mais típicas, porque, por exemplo, não que de perto ninguém é típico, né? Ninguém é normal, cada um guarda e reserva as suas diferenças. Mas as crianças que não têm um diagnóstico como síndrome de Down, autismo, TDAH ainda, dislexia, né? Chegam para a gente, geralmente, com essas coisas relacionadas à escrita ou a comportamento desatento. Eu aplico nelas, entendeu? Porque ele é o padrão ouro para esse tipo de criança, que às vezes tem um transtorno de coordenação sem nenhum outro diagnóstico, porque a gente tem dois grupos, né? O TDC, que é um impacto ou no motor fino ou no motor amplo, impactando a função dela diária, pode ser de escrita, pode ser de brincar com objetos pequenos, pode ser de jogar futebol com os amigos, pode ser de se relacionar socialmente, porque está sempre excluído das brincadeiras, mas ele só tem isso. E tem o grupo 2, que tem o TDC combinado com o déficit de atenção e hiperatividade, com a dislexia. O manual esclarece esses critérios diagnósticos, assim. Mas eu uso, Rafael, sabe? Eu uso porque é o que a Não, gente existem pode, é a muitos que eu referência acho que a que gente usam, tem. né? Esses É. testes. O BOT 2, né? O bot eu já, né, a gente ouve falar, porque a gente faz os cursos de certificação, as pessoas falam, eu não uso porque eu uso teste demais, assim. Eu tô bem satisfeita com aqueles que eu já uso, sabe? Mas o MABC é uma boa referência. Para mim, eu uso bastante. Ok, vamos voltar aqui às perguntinhas do Tá.
do público. Tem muitos Sim. comentários também, tá? Depois você me fala. Depois você me mostra. E Eu não consigo acompanhar, deixa eu ver. falem um pouco sobre a apreensão do lápis, aquela escrita forte que marca fácil o papel, relacionado à percepção, né, Adriana? Sim. Ela quer que você fale Propriocepção sobre e aquela escrita tato. muito... Tem uma pessoa aqui falando da UFMG está desenvolvendo um acordem. O acordem seria maravilhoso, que é um teste de coordenação motora ampla e fina e deve envolver tudo isso. Mas ele já tem anos, né? Eu estou torcendo para que eles terminem. Eu participei dessa pesquisa. Eu lembro que minha filha, o questionário do acordem foi para a escola da minha filha, quando ela tinha 5 aninhos. Pra você ter uma ideia, hoje ela tem 18, o acordem não está pronto. Mas eu espero que ele fique pronto, porque vai ser maravilhoso e vem de uma pesquisadora maravilhosa que eu muito admiro, né? É uma iniciativa da Liv, então... Agora, com relação aos padrões de preensão, os padrões de preensão estão relacionados com questão tátil discriminativa, tá? Pode ter problemas de modulação, porque uma criança com defensividade tátil, às vezes ela evita tocar texturas agradáveis para a maioria das crianças, e o tato tem uma relação com o controle do movimento fino, imediato, tá? O tato é a propriocepção da esquema corporal e da coordenação de movimento, né? O sistema vestibular também ajuda, porque coisas de diadococinesia falam de função cerebelar, conexão íntima com o sistema vestibular. Então, assim, um padrão de preensão também costuma ser a ponta do iceberg, entendeu? Está mostrando que a criança usa... Porque a propriocepção é um sentido, igual a visão, informa para o cérebro o que o olho está captando e vendo, quem vê mesmo é o cérebro, né? O captor da informação é o olho, e o cérebro fecha lá a imagem. A propriocepção é um sentido, que ele vai captando mesmo a posição de uma articulação em relação à outra no espaço, vai aprendendo sobre a força. Então, quando a criança pega com um padrão de polegar dobrado, ou assim, ela está usando a musculatura de força e não a de destreza. Ela está tendo uma dificuldade de próprio perceber o lado de destreza com o lado de estabilização à força. A musculatura é fraca, ela não consegue fazer o arco palmar, que é o arco funcional da mão para lavar o rosto, né? Então, Usa a assim, musculatura extrínseca ao invés da intrínseca. Então, a gente analisar, né, como que está a cintura escapular, ombro, cotovelo, punho da criança é importante. Às vezes o pai acha que o trabalho é só na mão. Eu falo assim, não, vai te pendurar, vai trabalhar no skate, vai puxar corda. O trabalho como o desenvolvimento é céfalo-caudal. O que é isso? O pescocinho da criança é mole e endurece, o tronco endurece, ela senta, ela engatinha, ela anda. O desenvolvimento também tem essa coisa da participação do motor amplo para o motor fino. E ele se retroalimenta, céfalo-caudal, cauda-procéfalo, mas assim, tem uma natureza motor amplo para fina e céfalo-caudal. Tem uma retroalimentação do fino para o amplo, não é mais só bem assim, né? Mas a gente sabe desse segmento. Então, o padrão de preensão, ele sofre influência aí, em grande medida, do processamento tátil e proprioceptivo, tá? Tem muita influência. Da discriminação, da modulação tátil e proprioceptiva. Aline Silva aqui está fazendo elogio para você. Que delícia de escutar. Seu Obrigada. cheio de conhecimento e afeto, também acho. Obrigada. Saudades demais. Formamos juntas e continuo vendo o brilho no seu olhar. Aline, que saudade. Generosidade. Ai, dá vontade de ter que chorar agora. Aline, te amo, minha amiga. Além da gente formar junta, a Aline foi uma vizinha de infância. Olha que bonito isso. Tem anos que eu não a vejo, mas a gente cresceu junto, depois a gente se separou, depois a gente se encontrou na faculdade. Live tem esses presentes, né? Delícia. Obrigada, Aline. Tá. A Mônica, tá? Ela está perguntando o seguinte: crianças com DI, com deficiência intelectual, respondem bem a esses testes? Testes, o Rafael viu isso, né? Eu cheguei na clínica, tinha uns autistas assim, não verbais, né? Com comportamentos que não favorecem muito a aplicação de protocolo formal, e eu sento e tento aplicar do mesmo jeito, sabe por quê? Aí eu vou colocar assim, ó,
não foi possível a aplicação de protocolo formal, mas eu vou trabalhar para que seja. E depois de um ano, se ele senta e pega no lápis, significa que ele já foi melhor que a primeira vez. Não, não é fácil, não são todas as crianças, isso depende, mas crianças com alguns diagnósticos, né, que comprometem a comunicação, o comportamento, o entendimento, não é fácil a aplicação de protocolos tão formais, mas a gente consegue ter umas observações clínicas não estruturadas que ajudam e dão suporte no nosso trabalho, para a gente colocar como meta essa criança, então, regular o comportamento, para conseguir atender um comando, para conseguir ter preensão do lápis. Então, as observações clínicas não estruturadas, elas vão guiar a nossa prática, mas eu sempre tento. Eu sempre tento. Eu sei disso, eu sei disso. E, Adriana, eu lembro de uma situação que aconteceu lá na clínica, eu nunca vou esquecer disso. De uma criança que a gente fez o VMI, né, um menino autista, Sim. não verbal. E aí ele sentou e pegou no lápis, né, uma dificuldade de deslizamento. E aí ele teve uma atenção baixíssima para o teste, mas ele se levantou. E aí ele começou a olhar o Snoopy no teu jaleco. E foi interessante porque ele foi te rodando, tipo assim, querendo achar mais Snoopies, né? Uhum. E aí você virou e disse assim, tá vendo isso? Isso aqui é uma resposta muito interessante. Uhum. Quer dizer, ele não fez aqui o teste, mas o fato dele ter feito essa busca visual, né, de ter, será que, como tem um bichinho desse no meu jaleco, será que não tem outros? Né? Ele foi te virando, né, para buscar. E é justamente o caso com a pergunta dessa moça, né? Quem vai dar Você essa tá ali pra gente é a própria a criança. Você está ali com o protocolo formal, mas o comportamento dela para um terapeuta atento, né? Um terapeuta observador atento, o comportamento dela vai te dizer da capacidade de percepção visual, vai te dizer até o que motiva aquela criança, então, a pegar no lápis. Pode ser, Rafa, para a gente treinar ela que não teve um controle por uma linha horizontal, se a gente colocar o Snoopy e a casinha do Snoopy para ele ligar, ele tem interesse, né? Então, ele me mostra tanto da atenção visual que a criança teve, de como que, o que motiva aquela criança, de como que ela pode se aproximar de mim, de como que eu posso conquistar o avanço dela, né? Então, assim, terapeutas ocupacionais precisam ser terapeutas que têm uma competência técnica e teórica, mas têm também um olhar afetivo, né, sobre aquela criança. Né? E tem um olhar atento, para além dos testes. Os testes, a teoria, ela faz parte, ela guia a nossa intervenção. Mas a gente sempre precisa lembrar que a gente está diante de um sujeito, né? Uma coisa que me incomodava muito na faculdade, que eu vim da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e a gente tinha coisas que talvez a UFMG não tinha, porque a gente tinha uma prática dentro de hospital, a gente tinha uma prática com deficiência auditiva, né? Na verdade, essa palavra deficiência não é muito certa, com o surdo, com o cego. A gente tinha internato rural e metropolitano, onde a gente ia fazer parte de uma equipe de saúde de uma escola no interior de Minas Gerais. Então, a gente teve riquíssimas oportunidades. No hospital, o que me matava era que, geralmente, a gente acompanhava os estudantes de medicina e um professor. E aí, a gente ia fazer o trabalho de ocupação. Uma pessoa que está hospitalizada, ela perdeu toda a ocupação dela, né? Se era uma mãe de família, não está mais lá com a família, não está mais cozinhando, nem lavando, nem passando roupa. Eu me lembro de um senhor que eu me apaixonei, que ele era da roça, e ele tinha perdido o dedo, porque a fazer o roçado lá, a enxada pegou o dedo dele, e aquilo necrosou, ele não buscou ajuda, ele tinha perdido o pé, né? Qual que é o impacto na ocupação para esse senhor? Só que aí a gente, primeiro, para conhecer os casos, primeira pessoa, deixa de ser pessoa, vira um caso, isso me mata. A gente ia com os médicos e passando, e eles pegavam, ó, esse é o leito 6, ele necrosou o pé na frente da pessoa. Então, quer dizer, aí eu chegava baixinho, como é que é o nome do senhor? Porque aquilo é uma pessoa, não é um leito 6, que perdeu o pé e necrosou. Era o Francisco, que trabalhava na roça. Um dia, né, um dia triste, sem querer, ele acabou
a enxada batendo em seu pé, ele não cuidou, desprovido de recurso, e aí o pé. Então, quer dizer, é um sujeito. Então, quando a gente está aplicando um teste, um protocolo formal, a gente não pode esquecer que é com pessoas que nós estamos trabalhando. Né? Ah, eu estou trabalhando com autista? Não, estou trabalhando com o... Como é que era o nome desse garoto? Me apaixonei por ele. Eu não lembro, mas com o Paulo, que é Mas uma você lembra? criança... que é uma criança que tem autismo. Ele é criança antes de ter o autismo. Então, nós que trabalhamos com pessoas precisamos lembrar disso. Toda técnica, toda teoria, ela é importante. Mas se ela vem desprovida de afeto, de consciência do humano, não vale nada, tá? Isso também eu queria falar hoje, já que a gente está falando de avaliação. Maravilhoso. Maravilhosa mensagem, Adriana. Adriana, são Obrigada. muitas perguntas, são muitos comentários. Infelizmente, não vai dar para a gente ler e nem responder todos. Isso, certo? a gente precisa ir. Exatamente, né? Mas assim, eu queria te agradecer muito, Adriana, por esse ensinamento. A cada encontro, né, eu aprendo alguma coisa contigo. Essa da música, né? Como é inteligência... Como é que você falou agora? Da letra da música do Titãs. Inteligência ficou cega de tanta informação. A gente tem que tomar cuidado. Ficou Você perde noção. A inteligência ficou cega de tanta informação. E é uma mensagem assim, muito reflexiva, né, pra gente, que é bombardeado por tantas coisas, né, por tanta informação, né, seja na rede social, né, em tudo. E a gente, na verdade, precisa o que é peneirar, né, o que a gente Isso. Né? A gente precisa ser criterioso. Quando eu fiz o meu doutorado, a primeira coisa que a minha orientadora disse assim: Rafael, publicar, todo mundo publica. Você vai publicar, né? Mas bons artigos, né, são bons artigos. Sim. Né? E assim é a vida, né? Então, sim, assim, esse rigor, né, esse critério que você conduz o seu trabalho, eu gosto muito e eu procuro me espelhar nisso. Ai, Rafael, obrigada. Porque acho que é isso que engrandece, né, a nossa prática, né? Alguém escreveu aqui, disse assim, esse afeto, né, no discurso, na fala, diz muito da Adriana, e é verdade, tá? Isso, queria muito te agradecer por esse momento. Eu te agradeço, amigo, estou morrendo de saudade. Quando passar essa pandemia... Vinha Belém do Pará. Eu já falei aqui com o povo, todo dinheirinho meu vai ser para ir em algum lugar. E eu vou voltar em Belém. Então, eu vou correr para São Paulo. Eu quero abraçar muita gente quando todo esse pesadelo passar, viu, Rafael? Tomar de novo aquele sorvete lá na Caiu. Ih, delícia, Rafael. Vamos sim. Ai, que delícia. Pois é, sorvete. Comer maniçoba, né? A cachaça com maniçoba foi bom demais. É de jambu. A maniçoba é aquele negócio escuro, cheio de folha, né? Isso. Jambu. É jambu que anestesia a língua. É isso mesmo. Eu muito também bem. adoro BH. Naquele mercado ali, meu Deus do céu. Isso. Você volte também. A gente vai ficar, ponte aérea direto. Deixa eu te falar uma coisa, amigo. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada com o convite de um doutor, tá? Eu achei bonito você colocar especialista da escrita. Na verdade, eu não sou especialista em escrita. Não existe uma especialização em escrita ainda. Talvez o Rafael faça isso lá na Universidade do Pará. Eu gosto de escrita, eu tenho prática, né? E eu acho que essa prática, às vezes, dá pra gente, oferece pra gente essa oportunidade de se encontrar como especialista. Então, eu me sinto muito honrada com o seu reconhecimento, me senti muito honrada com o seu convite, meu doutor preferido, tá bom? Boa noite. Dá um abraço em todo mundo aí, viu? Na Vanessa, nos meninos todos, e a gente em breve se encontra. Tá muito bom? Obrigado, Vildri, de coração. Obrigada para todo mundo também, todo mundo que esteve aí, todo mundo que voltou, muito obrigada. Grande beijo para todos. Tchau, pessoal. Boa noite, tá? Obrigado pela presença de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.